Ter uma experiência com o poder só vai te dar mais poder, mas ter uma experiência com a vontade vai te dar mais autoridade. O poder de Deus vai mudar a sua vida, mas a vontade de Deus vai transformar a sua vida. Muita gente teve um contato com o poder de Deus e foi mudado em alguma coisa, mas o fato dele experimentar uma mudança não quer dizer que ele sofreu uma transformação. Um milagre muda a sua vida, mas não transforma você. O povo de Deus saiu do Egito por milagre. 40 anos de milagre. E mesmo depois de 40 anos de milagre, no deserto, eles ainda não estavam aptos a possuir e manifestar a vontade de Deus na terra. E Deus vem falar sobre isso. Fala, durante 40 anos eu tratei vocês com milagres. No entanto, até hoje vocês não são fiéis à orientação que eu tenho dado a vocês. Amém? Então nossas armas são poderosas em Deus, porque essa reflexão, essa meditação, esse aprendizado da palavra pode trazer todo o entendimento cativo da vontade de Deus. Amém, amado? Então nós temos que renunciar à nossa maneira natural de pensar, não pensarmos conforme esse mundo pensa, para sermos transformados no nosso entendimento, para que a gente possa experimentar o quê? A vontade de Deus. Jesus não ensinou a gente a orar pedindo o poder de Deus. Amém, mano? Jesus ensinou a gente a orar declarando o poder de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Então Jesus nos ensinou a pedir que a vontade de Deus seja feita. Amém? E se nós estamos dentro da vontade de Deus, nós não precisamos preocupar com o poder, porque nós vamos ter todo o poder necessário para fazer a vontade de Deus. Glória a Deus, amado. A igreja hoje está muito preocupada em procurar o poder, por quê? Porque nem sempre ela está atuando dentro da vontade. Então quem não está dentro da vontade tem que ficar preocupado com o poder que tem. Mas quem está dentro da vontade, a última coisa que ele precisa ficar preocupado é com o poder, porque ele vai ter todo o poder necessário para cumprir a vontade. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Ter uma experiência com o poder só vai te dar mais poder, mas ter uma experiência com a vontade vai te dar mais autoridade. A gente precisa de muito poder quando não tem autoridade, mas quando a gente tem toda a autoridade, não precisamos ficar preocupados com o poder. Glória a Deus, amados. E nós não vencemos as obras do diabo com poder, a gente vence as obras do diabo com autoridade. Aliás, diga-se de passagem, Jesus destruiu todas as obras do diabo quando ele abriu mão de todo o poder e exerceu toda a sua autoridade. Amém, irmão? Aleluia. E foi isso que desapontou os discípulos, porque os discípulos achavam que Jesus ia vencer tudo com mais poder e não com autoridade. Ontem a gente estava falando de uns problemas que a gente tem no Brasil. Nós temos uma igreja numerosa que não consegue transformar o país. Sabe por quê? Porque essa igreja numerosa está cheia de muito poder e com pouca, porque nós estamos usando todo o poder para agradar quem? A nós mesmos. Então vamos entender o que Jesus está nos falando a respeito de santidade aqui em João 17. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti, assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne. Amado, Jesus está fazendo essa oração a respeito de autoridade, num momento em que ele está sendo o quê? Prestes a ser humilhado. No momento em que ele está prestes a não usar nenhum poder. Aliás, quanto mais Jesus vai sendo humilhado, tanto mais os discípulos pedem que ele use o quê? Seu poder. Quando Jesus estava lá no deserto, o que Satanás veio oferecer para ele? Uma oportunidade de manifestar o quê? Poder. E ele disse: eu não estou aqui para usar meu poder do jeito que eu quero, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai.
Eu estou aqui para cumprir tudo aquilo que saiu da boca do meu Pai. Eu estou aqui para materializar tudo aquilo que eu ouvi de meu Pai. Eu estou aqui para cumprir uma vontade e não para manifestar um poder. Amém? O Senhor me deu toda a autoridade, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa. O que é a vida eterna? É conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e conhecer a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a vida eterna está numa experiência de poder, amados? Não, amados, a vida eterna está numa transformação de entendimento. Por isso que Paulo diz o quê? Agora que eu sou fraco, então é que eu sou forte, porque agora eu aprendi a exercer a vontade de Deus em toda e qualquer situação. Por que a maioria dos nossos cristãos hoje, amados, são gente fragilizada, que depende de culto bom ou ruim? Amado, para quem está aqui cumprindo a vontade de Deus, não tem culto bom ou ruim não, amado. Tem trabalho. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Não tem cidade boa ou ruim, tem trabalho. Não tem reunião avivada e reunião fria, tem trabalho. O que faz um pai de família sair de casa para trabalhar sentindo mal? Ou você acha que todo mundo acorda de manhã, está lá meio indisposto, e aí ele fala, gente, vou trabalhar, olha que coisa maravilhosa, estou numa vontade hoje de cansar. Hein, irmão? O que levanta um homem de verdade de manhã? O que levanta uma mulher de verdade de manhã para cuidar da família dela? É porque ela está doida para fazer aquilo? Responsabilidade. Compromisso. Compromisso com uma vontade. E não satisfação de um desejo. Tem dia que tá bom, porque aquilo fica fácil, mas tem dia que tá difícil. E aí o que a gente faz nos 2 dias? Fala para mim, irmão, a mesma coisa, não é? Glória a Deus, irmão. Aleluia. Tem dia que a igreja está mais fácil, amém? Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós estamos aqui para manifestar, como eu disse aqui, né? Fazer a vontade, para que Deus seja conhecido, para que o Filho de Deus seja conhecido. Então, o propósito de Deus na eternidade, o propósito de Deus lá na eternidade, o que é o propósito de Deus? O que é a vontade de Deus? Para que nós fomos predestinados por Deus? O que Deus nos destinou para ser? Deus nos destinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, Cristo Jesus. Amém? Amém, irmãos? Então, o propósito de Deus era formar na terra o homem, artigo singular definido, o homem que fosse a imagem perfeita de quem ele é, o ser humano. E aí o ser não é o ente humano. Deus não estava formando um ente humano igual formou o ente canino, o ente suíno, o ente bovino. Não, Deus está formando o ser humano. Porque o ente é desprovido de consciência. Ele não entende o propósito do seu ser. Ele só entende as suas necessidades. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? O cachorro nunca vai saber por que ele foi feito cachorro. Mas ele tem necessidade de cachorro. Está entendendo, irmão? O cachorro está aqui para você entender que às vezes você tem a mesma necessidade do cachorro, mas você não é cachorro. Glória a Deus, irmão. Então não queira parecer com o cachorro. Entenda que o cachorro está aqui para a gente cuidar dele como cachorro, satisfazer as necessidades dele, mas que nós não somos cachorro. Glória a Deus, amado. Para a gente ter uma consciência a respeito do que é o nosso papel, o que é o papel dele. Glória a Deus, irmão. Então Deus criou todas as coisas, um jardim, uma árvore para cuidar, essa coisa toda, o alimento através de trabalho, que você tem que ir lá plantar uma semente, viver o processo. Isso tudo Deus criou dessa forma, esse jeito assim trabalhoso da vida. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Porque podia ter sido assim, tudo na base do poder.
Goiaba. Aí já na hora, você precisava de uma goiaba, aquilo era só orar e pum, a goiaba vinha na mão. Não, o negócio é mais complicado. Tem que plantar uma semente de goiaba, cuidar da goiabeira, esperar aquilo crescer, formar uma goiabinha, até ela ficar madura e pronto. Canseira. Deus podia ter feito um negócio muito mais simplificado. Deus não tem juízo, Ele escolheu uma forma complicadíssima de fazer um negócio. Com o poder que Deus tinha, nós tínhamos simplificado esse negócio, amados. Por quê? Porque Deus está querendo formar uma consciência e não satisfazer uma necessidade. Uma consciência de propósito, uma consciência de responsabilidade. Então Deus está formando o ser. O nosso problema é que quando a gente lê a Bíblia, a gente vai confundindo os verbos. E a hora que a gente confunde o verbo, a gente perde o ritmo da história. Porque é o seguinte: o ser humano está dentro daquilo que é o propósito eterno de Deus. Então Deus foi lá, fez tudo pronto, estava tudo pronto, o cenário, o ambiente, tudo resolvido. Aí Ele falou: então agora eu vou revelar por que eu estou montando esse cenário todo, inclusive dos animais. Os entes, a forma de existir já estava revelado. Nós não estamos aqui para lutar pela existência. Você está entendendo isso, irmão? Existir por existir, já tinha goiaba, já tinha abacate, já tinha laranja, já tinha cachorro, já tinha galinha. Quando Deus falou que faria o homem. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então a vida na forma da existência não precisava do nosso testemunho. Sobreviver, bastava uma galinha na terra, não precisava da gente. Está entendendo o que eu estou falando ou não, amado? Comer para continuar existindo, já tinha frango, cachorro, galinha, baleia, já estava tudo lá. Quando Deus anunciou que faria o quê? O homem. Então agora que existe um ambiente que dá as condições para eu realizar a minha vontade, eu vou dizer qual é a minha vontade. A minha vontade, desde o princípio, era fazer o homem. Então façamos o homem. Isso revela a decisão de Deus, a vontade, o que é o desígnio eterno de Deus. Vamos fazer o homem. O que vai ser o homem? Artigo singular definido. Ele não falou, vamos fazer um homem. Não, ele falou, vou fazer o. Então não são vários, é um só. Glória a Deus. Amém, irmãos? O homem, esse homem no seu ser, na sua forma de ser, na sua consciência, no seu ser de propósito, na relação dele comigo e com todas as criação, esse homem será a imagem de quem eu sou, ou seja, a vida eterna, a vida na sua plenitude, não a vida no sentido da subsistência, não no sentido do existir, a vida no seu sentido absoluto, na vida eterna, a vida na sua plenitude, será conhecida por esse ser humano. Então ele estava falando do fazer. Aí Deus criou o que Ele disse que faria. É mais ou menos igual um arquiteto, um engenheiro que diz o seguinte: vou fazer uma casa. Então ele mostrou qual é a sua vontade. A vontade dele é fazer o quê? Uma casa. Aí ele cria a casa. Ele vai lá e projeta, desenha, determina como é que essa casa vai ser, quantos quartos ela vai ter, quantos andares, se vai ser plana, se vai ter escada, se não vai ter, quantas janelas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então Deus criou, Deus gerou, Ele falou que faria e fez. Por isso, o padrão, o modelo, o projeto de Deus foi criado e nunca mudou. E esse projeto de Deus que Ele criou, que Ele disse que faria esse homem, é o seu Filho, Cristo, o homem. Por isso que é artigo singular definido. Por isso que não há homem de verdade fora de Cristo. Porque a gente fica achando que todo homem é imagem. Não. Está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Poderia ser, mas não é. Quem que é a imagem? Porque Paulo, quando fala da imagem e semelhança, ele fala de quem? Cristo é a. Porque se tivesse tido algum, se Adão, presta atenção, mano,
Se Adão um dia tivesse sido, então Cristo não era mais era uma. Entendeu não? Porque a gente confundiu na hora do verbo, porque ele falou, façamos, vontade, criou, ele gerou, ele concebeu. Aí o texto que fala de Adão não fala nem de formar, nem de criar, nem de fazer, nem de criar. Diz assim, então Deus formou o homem. Ou seja, o Adão é só o comecinho do processo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele é o primeiro, ele é a semente. Tanto é que ele tinha que morrer. A Bíblia diz, se você plantar uma semente na terra e ela não morrer, ela fica só. Então o primeiro Adão não foi uma frustração, estava dentro do processo que aquele Adão morresse, para que o último Adão, quem é o último Adão? O Adão eterno, que é Cristo, se revelasse. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Por isso ninguém pode ser imagem fora de quem? De Cristo.